Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Um bom fim de semana que inicia hoje, sexta-feira, a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre aceitar a vontade de Deus. Antes de começar, gostaria de pedir que quem não se inscreveu ainda, se inscreva no meu canal no YouTube, tá certo? E por favor, assistam até o fim, curta e compartilhe meus vídeos, tá certo? Por favor, é muito importante, tá bom? Se você não assistir até o fim, assista onde der. Se você não assistir onde der, não assista, mas visualiza, curta e compartilhe, tá certo? Mas o ideal é que vocês assistam. Não precisa parar para assistir. Enquanto você está lavando uma louça, fazendo uma comida, você vai assistindo. Enquanto você está jantando, você vai assistindo. Enquanto você tá tomando seu banho, você vai ouvindo. Enquanto você vai arrumando tua cama, fazendo as coisas, você vai ouvindo. Enquanto você está indo trabalhar, você vai ouvindo. Então, não precisa parar a tua vida para ouvir. Mas ouça, que é de vital importância, tá bom? Queridos irmãos, é muito difícil muitas vezes nós compreendermos, aceitarmos e, e seguirmos a vontade de Deus. Por quê? Porque na maioria das vezes, eu diria, ela é inverso do que a gente quer, né? Por exemplo, quando você tem uma pessoa doente, você quer que essa pessoa morra? Não, você quer que ela se cure. Mas às vezes, a vontade de Deus é que essa pessoa morra, né? Como foi o meu caso com a minha cachorra, por exemplo. Mais uma vez, ao exemplo dela. Eu não queria que ela fosse embora, mas a vontade de Deus é que ela fosse. Deus não vai pensar no meu sofrimento como pela perda, porque Ele sabe que isso é um sofrimento passageiro. Ele está pensando no sofrimento dela. Se é um problema, uma doença que não tinha cura, que não tinha jeito para ela tinha que ir logo mesmo. Por que ela ia ficar aqui sofrendo, né? Eu uso as palavras que o José de Camargo disse, só que de uma maneira um pouquinho diferente, né? Ele disse que ele foi egoísta de querer o pai mais tempo aqui, porque ele pagou tratamentos caríssimos pro pai que tinha enfisema pulmonar, né? Inclusive um tratamento muito de furo no pulmão do pai para que ele vivesse mais tempo. Realmente, deu certo o tratamento, ele viveu mais tempo que ele deveria, porém, com qual qualidade de vida? Se o cara está toda hora internado no hospital com pneumonia, com isso, com aquilo outro, com aquilo, ele não tinha qualidade de vida. Então, para que estender a vida? É que nem a minha cachorra. Se eu parar a pensar, ela já estava com mais ou menos 19 anos. Se eu fosse estender a vida dela, que qualidade de vida que essa cachorra ia ter? Ela ia, vamos supor que ela sarasse essa doença. Ela ia definhar, ela ia começar a não sair mais da casinha dela, porque ela não ia ter mais energia, ela ia começar a cair as cadeiras, ia começar a sentir dores fortes, ia começar a se arrastar, dali a pouco ia ter dificuldade para se alimentar, ia ter que dar comida na boca dela, como já estava dando por conta dessa doença, e ela nem assim queria comer. E, enfim, então ela só ia sofrer. E aí, eu ia gostar disso? Ela estando aqui, sofrendo para estar do meu lado? Não. Isso aí é um egoísmo da minha parte, como foi do Zezé. E ele falou, talvez eu tenha sido egoísta. Ele foi mesmo. E tem que ver, se não tinha cura para o problema de saúde do pai dele, que ele vai embora para de sofrer. Agora, deixa querer que a pessoa fique para nós não sofrermos a perda, para termos a pessoa do nosso lado, eu sei que é difícil, eu sei que é algo definitivo, mas nós temos que aceitar a vontade de Deus, né? Mais uma vez eu vou voltar no caso do Jacó, que eu estava falando com vocês na meditação anterior, né, de ontem. Jacó, ele não, em nenhum momento ele aceitou a vontade de Deus, né? Ele queria a bênção do pai. Aí ele engana o próprio conhecimento, aí tudo bem, ele errou aí, tentou primeiro o erro dele. Porém, ele era esperado, porque a vontade de Deus iria acontecer, entendeu? Porém, ele pegou, fugiu e tal, foi embora lá para Padan-Aram. Quando chega lá, Jacó, Deus tinha um plano para Jacó. Só que Jacó vinha outro. Por quê? Jacó só estava enxergando com os olhos físicos. Ele ficou totalmente encantado, enfeitiçado pela beleza de Raquel. Pelo que fala, era uma moça muito bonita, né? Assim como Sara e Rebeca. Já Lia, ela não tinha beleza exterior, né?
Ela tinha os olhos bonitos, mas ela não tinha um porte físico bonito, não tinha um rosto bonito, assim, harmonioso. Só que quando você olhava internamente, Raquel era um lixo de ser humano, era feia por dentro, era monstruosa por dentro. Ela não tinha nenhum apreço por Jacó. Aliás, eu acho que ela não sabia nem o que era amor. Né? Jacó, a Raquel queria só status. Ela quis casar com Jacó, porque Jacó, ela achava que Jacó era rico. Mal sabia ela que Jacó não tinha nada. Que Esaú tomou conta de tudo. Né? A única riqueza que Jacó poderia dar a Raquel, ela não estava interessada, para Deus. Né? Era o amor de Deus, era trazer ela para Deus. Raquel tinha outros interesses, já Lia não. Lia realmente se apaixona por Jacó, realmente ela gostava de Jacó. Né? Labão, vendo a situação que ele estava vivendo. Ninguém queria casar com Lia. Lia já era maior de idade. Naquela época, a moça casava com 16, 17 anos, 18, 15 anos. Entendeu? Ela não chegava à maioridade de hoje em dia para casar. Tanto que Maria, com 12 anos, já estava prometida a José, um homem de 30 anos. Né? Você entendeu? Então, mas Lia não arranjava pretendente. Por quê? Porque ela não tinha essa beleza exterior e todo mundo enxergava a beleza exterior. Porém, Jacó se enfeitiça por Raquel, a beleza dela. E não consegue perceber que a mulher certa para ele era Lia. Quem era bonita, quem era linda por dentro, era Lia. Né? Mas Deus percebeu isso. Por quê? Porque ele já era dentro da pessoa. Ele não olha só o que é por fora. Você vê isso lá, quando Samuel vai escolher o rei, o novo rei de Israel, um dos filhos de Saul. De Saul, não, de Jessé. O que acontece? Quando ele vê a Oliabe, o primogênito, ele acha que é aquele que vai ser o como é que fala? O escolhido para rei. Porém, porque ele era forte, guerreiro, bonito, né? Ele tinha pote, ele tinha era grandão, tudo. Achou que era aquele era o escolhido para ser rei de Israel, né? Mas Deus falou para Samuel, não é esse. Você está enxergando com os olhos da carne, mas eu enxergo com os olhos da alma. Eu enxergo dentro da pessoa. E ele foi escolher quem? Davi, o caçula, o magricela, o pequenininho, menor de idade, um simples pastor de ovelhas. E depois na vida demonstrou que Deus estava certo ao escolher ele como rei. Você entende? Então, Deus olha para a beleza interior. E é isso que nós humanos precisamos fazer. Aprender a olhar para a beleza interior para entender o que é melhor para nós. Né? Isso até é um assunto para uma outra meditação. Então, Deus vai escolher o que realmente é melhor para nós. Nós, seres humanos, temos a tendência a escolher o que a gente acha que é melhor para nós, que é algo que nós temos mais vontade de fazer. Que nem, por exemplo, eu. Eu amo ser professor, mas será que é isso que Deus quer para mim? Tem que parar para pensar. Eu gosto de ensinar, mas será que é isso que Deus quer para mim? Será que essa é a vontade de Deus para minha vida? Qual é o caminho que Ele quer para mim? Entendeu? Às vezes eu estou enxergando com os olhos do amor, do afeto, e não consigo enxergar com os olhos abertos totais, que aquilo não é para mim, entendeu? Às vezes meu caminho é outro, e eu não consigo enxergar. Assim como foi o caso de Jacó. Ele queria cegamente, mas o destino se encarregou de que ele casasse com a mulher certa, Lia. Né? Só que o que acontece? Jacó, ele ao invés de seguir o que ele foi ensinado a ser, ele resolveu abrir mão de tudo que ele aprendeu com o pai e com a mãe para seguir a vontade dele. Entendeu? Jacó era tão obcecado por Raquel que ele pôs a vontade dele acima da vontade de Deus, entendeu? Das regras de Deus. Né? Ele sempre foi ensinado pela mãe que o avô dele casou com uma única mulher e foi feliz com essa mulher a vida inteira, Sara. Que o pai dele, Isaac, foi casado com a única mulher, a própria mãe dele, a Rebeca, durante uma vida inteira. Ele nunca teve outra mulher. Ele não casou outra vez.
né? Entendeu? Agora, aí ele viu o exemplo de Esaú, que casou assumindo duas de uma vez só, é uma coisa errada que ele fez. E Jacó tinha que fazer o quê? Vendo todos aqueles exemplos, ele não poderia cair no mesmo erro, e ele caiu do mesmo Esaú. Casou com a segunda mulher, trocou de quê? Trocou de nada. Ele queria o quê? Esaú queria, aliás, Jacó queria, todo quanto é jeito, Raquel, né? Então ele tinha que ter feito o quê? Ele foi enganado, tudo bem. Mas ele casou com Lia, então, consumou o casamento, Lia era sua esposa pro resto da vida. Era assim que funcionava naquela época. Então ele tinha que ter seguido a coisa certa. Casou com Lia, tem que casar com Lia. Né? Não seria fácil para ele? Não seria, mas o que ele tinha que fazer? Ele tinha que pegar Lia e ir embora dali com ela. Né? Ele frustraria os planos de Labão, que queria ter o sobrinho lá trabalhando de graça para ele mais 7 anos. Largaria Raquel iria achar outro marido facilmente, porque a cidade inteira queria casar com Raquel, pela beleza dela. E, e ele ia embora com Lia, saía dali e ia embora. Né? Ia viver com Lia e ele ia acabar esquecendo Raquel. E teria uma vida feliz com Lia. Né? E ia perceber que ele amava. Porém, ele fez o quê? Ele casou com Raquel e trouxe um sofrimento tão grande para a vida dele, um sofrimento tão grande, que ele poderia ter evitado. Você vê. Primeiro sofrimento, a filha dele estuprada. Os filhos dele foram lá e mataram todos os homens de uma cidade e escravizaram as mulheres, por causa desse estupro. A única filha que ele teve. Os filhos dele rejeitavam o filho caçula, José. Por quê? Porque percebeu que Jacó amava mais esse filho que os outros. E por que ele amava mais esse filho? Tinha algum motivo? Tinha. Porque além de ser o filho da velhice, também José, que era o caçula, era filho de Raquel. E tinha mais alguma coisa? Também tinha. José era temente a Deus, era um filho de ouro. Entendeu? Ele merecia as regalias que ele tinha? Merecia, sim. Merecia. Pois ele era uma pessoa de Deus. E os outros filhos de Jacó vinham cada vez demonstrando mais a ruindade que eles eram. Aí você vê, dois deles, né, Simeão, se engano, Judá, não sei se foi Judá, não, foi dois filhos dele que foram lá e destruíram toda a cidade, né, fingiram que estavam aceitando o casamento da irmã com o príncipe lá que abusaram dela, e eles foram lá e mataram toda a cidade covardemente, com eles foram circuncidados, foi a condição que eles deram para que a irmã casasse, deixaram a irmã viúva, entendeu? Dificilmente ela casaria, porque naquela época só eram mulheres virgens que casavam, e ela não era mais, entendeu? Destruíram mais ainda, traumatizando mais ainda a irmã, e cometeram esse erro. Depois, Rubem, primogênito de Jacó, se deita com a concubina do pai, com Bila. E assim você vai vendo a índole desses filhos. Depois, os irmãos jogam José num buraco e o vendem como escravo. E os outros irmãos estavam metidos junto nisso, inclusive Judá. Então quer dizer, olha a confusão que esse povo todo fez, esses filhos de Jacó. Tudo por causa de um único erro de Jacó de casar com Raquel. Mas foi só esse erro? Não. Jacó também não soube ser pai. Ele paparicava demais José e deixava os outros filhos com inveja, com ciúmes, com raiva do irmão. Jacó não amou os filhos iguais. Jacó cometeu vários erros, mas ele não seguiu a vontade de Deus. E esse foi o principal erro dele. Tá certo? Então, é isso que nós temos que fazer na nossa vida. Nem sempre é o que nós queremos. Então, eu vou, olha, Deus me dá aquele emprego que eu tanto quero. Aí eu vou lá, vou na entrevista e não passo. Eu vou pegar e falar para Deus, Deus, você é um sei o que lá, vou ofender a Deus, falar, você não quer saber de mim, você não gosta de mim, você não existe.
Porque ele não me deu o emprego que eu queria? Não. Porque eu tenho que entender e aceitar que aquela foi a vontade de Deus. Talvez eu não estava enxergando abertamente. Deus enxerga o todo, nós enxergamos um pedaço. Que nem, por exemplo, vamos supor, eu vou explicar daqui a pouco como é que Deus enxerga como nós enxergamos. Mas antes, então, vou encerrar esse assunto aqui, essa história. Então, na realidade, Deus não queria aquele emprego para mim. Talvez ele que está me arranjando um emprego num lugar muito melhor, que aquilo não seria bom para mim, que eu ia ficar doente, que eu ia ter estresse ali, que não ia ser feliz naquele trabalho. Por isso ele não deixou que eu entrasse ali, entendeu? Então eu preciso aceitar isso, entender isso. Agora, tentando entender o olhar de Deus, vamos supor, ó, eu estou virado para cá. Eu estou enxergando aqui tudo que está na minha frente. Tá tudo muito bonito, estou vendo as árvores. Só que é o seguinte, tem coisas que eu não vou enxergar. Por exemplo, eu estou ouvindo um passarinho cantando. Eu estou enxergando ele? Não, mas eu estou ouvindo ele. Eu estou enxergando a minha casa? Não, porque ela está atrás de mim. Então, tudo que está aqui atrás, eu não estou enxergando. Tudo que está aqui, tem umas coisas atrás, tem um carrinho de vela de mercado, tem um monte de coisa aqui atrás. Eu estou enxergando essas coisas? Não. Eu estou enxergando o que está na minha frente. Agora, Deus, ele enxerga 360 graus. Ele está enxergando o que está atrás de mim, está enxergando o que está na frente, do lado, ele está enxergando tudo. Deus não é que nem nós, que nós enxergamos só o que está na nossa frente. Ele enxerga tudo, entendeu? Mesma coisa acontece conosco quando nós olhamos para a pessoa. Quando um homem olha para uma mulher para um homem, eu estou olhando para aquela mulher. Eu estou enxergando o quê? Eu estou enxergando uma mulher bonita, mas quanta, uma mulher charmosa, uma mulher interessante. Só que eu não enxergo a índole dessa mulher, que ela é de verdade. Agora Deus enxerga, ele sabe quem ela é de verdade. Entendeu? Então vamos supor, eu me interesso por uma moça, tá? Tá certinha, é da igreja, tudo certo. Então que Deus está olhando para essa moça. E ele está vendo que ela não é aquilo que ela aparenta ser. Ele está vendo a índole dela. E ele está percebendo que aquela mulher não vai ser boa para mim, não vou ser feliz com ela, eu vou sofrer com ela. Então ele faz o quê? Por mais que eu esteja interessado, que eu queira, que eu ore a ele pedindo para ter um relacionamento com ela, que eu consiga conquistá-la, ele vai falar não. E ele vai fazer com que eu não consiga estar com ela. Por quê? Porque ele está vendo que aquilo não é o melhor para mim. Coisa que eu não enxergo. Entendeu? Então ele sabe de tudo, ele vê tudo, ele sabe quem nós somos. Não adianta a gente falar que somos cristãos, que seguimos a Deus, porque ele está enxergando dentro da gente, ele sabe se realmente nós estamos seguindo ele ou se realmente nós estamos fingindo que estamos seguindo ele. Ele sabe tudo. Então, ele vai enxergar muito mais que a gente. Você entendeu? Deus, ele enxerga tudo, ele está enxergando o passarinho onde ele está, ele sabe onde está esse passarinho, eu não sei. Eu sei que ele está cantando aqui por perto, ó. Que ele tá, né? Eu sei mais ou menos a direção que ele tá. Ele tá na direção que eu tô virado agora, ó. Ele tá pra lá. Ó, pra lá. Só que eu não sei aonde ele está, em que árvore ele está, que passarinho é esse está cantando. Mas Deus sabe. A cor dele, onde ele tá tudo. Porque Deus enxerga tudo, ele sabe de tudo. Então, ele tem muito mais visão do que você, do que eu, para saber o que é melhor para nós. Então, nós temos que aceitar a vontade dele, seja que não seja contra o que a gente quer. Entendeu? Como eu já vi casos, uma pessoa que foi fazer uma entrevista de trabalho, ela queria muito aquele emprego, era um emprego bom, ganhar bem, mas ela não conseguiu entrar. Né? Ela orou a Deus, pediu que ela conseguisse trabalho e ela não conseguiu. E ao invés de rejeitar Deus e achar que ele não olhou por ela, ela aceitou a vontade de Deus. Pouco tempo depois ela conseguiu um emprego numa outra empresa, não estava ganhando tão bem, como ia ganhar lá. Aí passou acho que alguns meses, ela foi promovida lá dentro, já estava ganhando a mesma coisa que ela ia ganhar na outra empresa. E aí ela ficou sabendo, naquele mês, naquela época, que aquela empresa com a qual ela queria entrar, o cargo que ela ia ocupar foi extinto daquela empresa. Ou seja, todo mundo que foi contratado naquele momento, foi mandado embora. Ela estaria desempregada. E aí então ela entende a vontade de Deus. Né? Como por exemplo, outra pessoa que estava querendo comprar, pegar um apartamento, né? E ela foi visitar cada prédio que estavam fazendo lá, para saber aonde eram os apartamentos, a visão que tinha,
para onde era virado, se era virado, se pegava sol, se não pegava, e escolheu o que agradava a elas melhores, que aqueles que agradavam ela, que ela estava procurando. E ela estava esperando o dia que ia ser feita lá, chamar para que as pessoas fossem lá para retirar esse apartamento. Ele foi escalado entre os primeiros, né, a escolher, né? Foi escalado para escolher, né? Foi feito mais essa sorteio e ele era um dos primeiros que ia escolher. Mas tinha um problema. Tinha um problema. Depois que ele já tinha a lista de todos os apartamentos que interessavam a ele e tudo mais, ele recebeu uma notícia ruim. De que o dia de escolha do apartamento ia ser num sábado. E esta pessoa, ela não fazia as coisas no sábado, ela conhecia o sábado. E aí, ela fez o quê? Ela tinha uma escolha. Ou ir lá e desacatar a vontade de Deus, ou não ir. Ele ficou sem entender. Por que, meu Deus? Por quê? Por que você fez isso comigo? Você me deu pão na boca para depois tirar da minha boca? O pão é isso? Tirou sarro de mim, fingiu que estava me dando a chance de ter um apartamento do que eu queria, e depois me mostrou que não era nada, me fez de otário, é isso? Ele ficou revoltado, com certeza. Né? Ele pensou, por quê? Mas ele decidiu manter-se firme e fiel a Deus. E ele, né, eu vou pensar, já que você está fazendo de besta, eu vou fazer o senhor de besta também. Eu vou lá no sábado e vou pegar um apartamento. Mas não. Ele fala, mesmo ele pode ter pensado tudo isso, ele ficado chateado, e ele decidiu que a vontade de Deus era mais importante. E ele então não foi nesse sábado, né? O cara até ligou para ele e falou: me manda uma procuração que eu te represento. Não, não adianta, porque eu não posso que ninguém trabalhe para mim no sábado também. Então não ia adiantar. Então ele não foi. E aí quando foi na terça-feira, ele foi lá para ver o que tinha sobrado, para ele poder escolher alguns que tinham sobrado, né? E ele chega lá, e qual foi a grande surpresa dele? Todos os apartamentos que ele havia escolhido, todos apartamentos que ele havia escolhido, feita aquela lista que eu contei para vocês no início da história, todos, sem exceção, estavam disponíveis para ele escolher. Pois muitas pessoas faltaram por problemas extraordinários que sem explicação. Compreende? Talvez, se ele tivesse ido lá no sábado, ele não tinha pego os apartamentos que ele escolheu. Mas ele acertou a vontade de Deus, não foi e foi beneficiado. A vida é assim, entendeu? Eu já vi casos de pessoas, né? Um goleiro, por exemplo, a história de um goleiro de futebol, ele era titular absoluto do time do Londrina, do time do Paraná, e ele estava com um contrato praticamente renovado, era só assinar, titular absoluto, porém ele conheceu a verdade, né, da guarda do sábado e resolveu também guardar o sábado. E ele chegou no clube e falou: eu não vou treinar nem jogar mais aos sábados. Aquilo caiu como uma bomba no clube e o clube começou a pôr ele de escanteio. Então ele começou a ser escalado menos, começou a ser posto na reserva, foi indo, que ele foi dispensado. Aí ele voltou para a cidade natal dele lá na Bahia. E ele estava lá, passando necessidade, passando fome, o dinheiro que ele tinha, algum que ele tinha reserva guardado, né, quando ele trabalhava. Acabou, ele não conseguia emprego, de repente uma ligação. Tentador, olha como o inimigo tenta a pessoa. Uma ligação tentadora de um clube de futebol chapecoense. Liga para ele e fala: meu amigo, falou para ele, fulano, aqui é da Chapecoense. Nós queremos oferecer um contrato para você, nós queremos o nosso goleiro por R$ 50.000 por mês. R$ 50.000 por mês. Gente, quem não queria ganhar isso por mês? Né? Tá certo que ninguém precisa disso, mas veja bem, uma pessoa passando fome, passando necessidade, sem trabalho, recebe uma ligação para ganhar R$ 50.000 por mês. O que, que vocês fariam para jogar no Chapecoense? Esse homem falou: eu preciso pensar. Ele orou a Deus e pediu que Deus guiasse ele se ele deveria ou não aceitar aquela proposta. Né? De alguma maneira Deus respondeu para ele porque ele já sabia.
que ele não deveria aceitar. Porém, ele tirou a prova dos 9. O que foi que ele fez? Ele chegou no cara, ele ligou para a pessoa que tinha ligado para ele e falou, ó, eu só aceito jogar aí com uma condição. Eu não posso jogar ou treinar aos sábados. Porque eu guardo esse dia para Deus, eu não posso trabalhar no sábado. Se você aceitar assim, eu aceito quando eu olhar aí. Agora, se você não aceitar, a gente para por aqui. A pessoa que ligou para ele não aceitou as condições. Ele falou, então eu não vou, e encerrou o contato com o Chapecoense. Ele não foi ganhar 50 mil reais. Muita gente que está me ouvindo agora vai falar, esse cara é um otário, é um idiota, já se viu recusar 50 mil reais por mês. Esse cara foi um lixo, mano, por causa da guarda de um dia, saía besteira, saía foi abolido, cara estúpido, cara não sei o quê. Gente, o desfecho dessa história. Essa conversa aconteceu no início do ano em que a Chapecoense estava jogando um bolão. Jogou nos tempos do ano que a Chapecoense jogou um bolão, estava bem colocada no Brasileirão e a Chapecoense era finalista da Copa Sul-Americana. Lembram disso? Que ano foi esse? Foi no ano em que a Chapecoense viajou de avião lá para o Equador para jogar a final da Copa Sul-Americana. E nesse caminho o avião caiu. Muitos jogadores morreram naquele dia, inclusive o treinador Caio Júnior, Bruno Rangel e o goleiro Danilo, que estava se consagrando um grande goleiro, titular da Chapecoense, faleceu nesse acidente. E o goleiro reserva, que eu não lembro o nome, ele teve uma perna amputada. Olha o livramento que Deus deu a esse homem, que se tivesse caído na tentação do inimigo e aceitado jogar nessa frequência dos 50 mil reais, poderia hoje estar morto ou amputado. Ou coisa pior. Gente, Satanás tenta da maneira mais sórdida, mais forte, que é difícil a gente resistir. Mas quando a gente tem a verdade na nossa mão, e nós jogamos o jogo pela verdade, e a gente segue as regras que Deus nos põe, ele não conseguirá nos derrubar e nós não cairemos na relação dele. Agora, se você não conhecer, se esse homem não conhecesse a verdade divina, não conhecesse a guarda do sábado, esse homem estaria hoje possivelmente morto. Tá certo? Ou vai saber como, se não tivesse aleijado, incapacitado. Então, gente, é a salvação. Imagino quando este homem ficou sabendo que o avião de Chapecoense caiu, que o goleiro morreu, a reserva amputada, um monte de jogadores faleceram no acidente, um monte de gente. Imagina a cabeça desse homem. Né? Ele sentiu, acho que ele deve ter sentido um livramento, ele deve ter ajoelhado chorando, agradecendo a Deus pelo livramento. Porque foi Deus que o livrou. Compreende, queridos irmãos? Então a vontade de Deus, ela é o melhor. Você acha qual que era a vontade desse cara? Você acha que a vontade dele era, era rejeitar a proposta da Chapecoense? Não. A vontade dele era aceitar. Só que a vontade de Deus é que ele não fosse. Porque Deus sabia o que ia acontecer. E Deus pôs ele à prova se ele realmente era fiel a Deus. Como? Simplesmente Deus pegou e, e como é que fala? Testou a guarda do sábado dele. E ele aceitou guardar o sábado. Ali ele não abriu mão do sábado para ganhar os 50 mil reais e ganhou a vida. Portanto, gente, você acha que esse outro homem que queria estar lá no dia do apartamento, lá para pegar o apartamento dele, não queria ir lá? Qual que você acha que era a vontade dele? Você acha que a vontade dele era não ir, perder a oportunidade do apartamento que ele tinha um dos apartamentos que ele tinha escolhido? Ou a vontade dele era estar lá? É claro que era estar lá. É claro que a vontade maior dentro dele era abrir mão do sábado e estar lá. Ele ia falar, ah, não, sábado só.
Só esse sábado é uma emergência. É assim que Satanás quer que você pense, que é um sábado só, que é uma emergência, quando não é. Se é uma emergência verdadeira, tudo bem. Mas agora, se não é, não finja ser. Você entendeu? Só para tentar burlar o sábado, né? E eu sou tentado toda hora. Pessoas aqui próximas a mim ficam falando, não, você não tem relação a nada. Imagina, você deveria ter ido lá, que eu estava na escola, teve reunião de pais no sábado, você tem que ter ido na reunião de pais no sábado. Que isso? Como que você não foi? Isso aí é um desrespeito para você. Isso aí você tinha que ter ido. Né? Isso aí não é o que se faça. Ah, não, é um sábado só, é porque não sei o quê. Olha como o inimigo vai me tentando, né? Aí depois essa mesma pessoa sendo usada pelo inimigo falando para mim, é, falando para mim que eu não sei o que eu, que eu, que a diretora da escola pegou birra comigo, pegou empatia comigo, por conta de eu não ir trabalhar no sábado, e eu não sei o que. Olha como o inimigo vai me tentando para tentar me derrubar, para me achar que eu estou errado em guardar o sábado, para me burlar o sábado do Senhor. Olha como o inimigo tenta me derrubar. Só que ele não consegue. Por quê? Porque essa pessoa que fala não tem autoridade para falar comigo a respeito do sábado. Porque essa pessoa que ele está usando para falar comigo, ela não entende nada sobre o sábado, pois ela nunca pegou uma Bíblia para estudar. Esta pessoa, ela não tem nenhuma autoridade. Mas o inimigo usa ela por quê? Porque ela é uma pessoa importantíssima na minha vida. Só que ela não conhece o sábado. Então as palavras dela não fazem efeito em mim. Poderia fazer efeito se fosse uma pessoa estudada, mas mesmo assim essa pessoa ia ter que me provar. Ia ter que me mostrar provas concretas, porque ninguém me enrola. Ia ter que me mostrar na Bíblia. E eu já garanto, na Bíblia não tem. Entendeu? Então, gente, é uma coisa lógica, né? Que no outro dia eu tava falando com essa pessoa, ela falou, não, mas o sábado foi abolido. E aí eu peguei e falei para ela, aonde está escrito na Bíblia que o sábado foi abolido? Ela pegou e falou para mim, onde está escrito no Novo Testamento que o sábado é para ser guardado? Aí eu peguei e devolvi a pergunta para ela. E onde está escrito que foi abolido? Não está escrito que foi abolido, mas também não está escrito que vai ser seguido. Aí eu falei, só que aí é o seguinte, gente, é uma questão de lógica. Se no início da Bíblia o sábado foi colocado para ser guardado, e em nenhum momento está escrito que ele foi abolido, ele continua valendo, vocês concordam comigo? Então é a mesma coisa de eu pegar e fazer o seguinte, falar para vocês, é, é, façam isso, né? Eu estou falando que eu tenho uma empresa, então eu falo para os funcionários, nós vamos trabalhar da seguinte maneira, tá certo? Vai fazer da seguinte maneira. E o tempo vai passando, aí acontece, eu saio da empresa e entra meu filho, por exemplo. Eu estou já de idade, não vou trabalhar mais, estou me aposentando, entra meu filho. O meu filho pegou, não falou como era para fazer, entendeu? Ele não falou como era para fazer. Né? Só falou que vamos continuar o trabalho, continuar fazendo o nosso trabalho o melhor possível, como a gente vem sempre fazendo, e vamos seguir em frente. Para manter a empresa bem sucedida, como sempre foi. O meu filho, as regras que eu coloquei quando eu estava lá, elas foram abolidas sobre meu filho? Não. Meu filho falou que não valia mais? Não. Ele apresentou novas regras? Não. Então, as regras que eu coloquei continuam valendo. Mesmo que eu tenha saído, mesmo que meu filho tenha entrado no meu lugar, as regras continuam valendo. Isso é mais ou menos o que aconteceu com a Bíblia. Deus é se falado sobre ele no Velho Testamento. Quando vem no Novo Testamento, é falado sobre Jesus, o Filho, Deus Filho. Mas não é porque entrou o Filho que as regras do Pai não valem mais. Exatamente a mesma coisa que eu falei. Como na Bíblia não foi falado em nenhum momento que a lei foi alterada, pelo contrário, Jesus Cristo foi bem claro quando ele disse que ele não veio alterar lei nenhuma, ele veio cumprir, que a lei não pode ser alterada, ele foi bem claro, a lei não pode ser alterada, nenhum ponto, nenhuma vírgula, nenhum acento. Portanto, se ela não pode ser alterada, como que ela foi alterada? É uma coisa lógica, é uma coisa lógica, quer dizer, irmãos, não tem como discutir. Então não há ninguém na face da terra que vai me convencer que o sábado foi abolido. Não há. O único ser, três seres que poderia me convencer é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Mas para isso, eles teriam que me mandar a comprovação da parte deles. Eles falassem para mim.
Agora, vem qualquer otário vir falar pra mim que o sábado foi abolido, que não sei o que, vai ter que me provar. Não adianta a gente só falar comigo que não vai me atingir. Mas o inimigo tenta todos os dias me derrubar na minha fé, porque ele usa pessoas queridas, pessoas próximas a mim para me derrubar. Entendeu? Fica me tentando, essa pessoa fica na carne de porco. Essa pessoa, por exemplo, ela ficou mais fissurada ainda na carne de porco depois que eu entrei nesse caminho. Parece que ela faz de propósito, ela não era assim. Ela fazia bife, ela fazia aquela coisa. Agora ela só fala em carne de porco. Parece que ela foi possuída mais ainda pelo inimigo para tentar me tentar. Mas ela não vai me convencer, entendeu? Ela não vai me derrubar, ela não tem esse poder, o poder dela não me atinge mais. Antes me atingia, eu era tomado por ela, essa pessoa. Entendeu? Eu era enrolado, hoje em dia não mais. Hoje em dia eu tenho a minha cabeça, eu não sou levado por ninguém. Ela fica falando toda hora, tentando me enfraquecer, para ter que eu acredito que eu vou na cola do meu pai, que eu sigo meu pai. Você entendeu? Só que não, eu tenho a minha própria vontade. Que nem, por exemplo, eu não sou chegado a fazer depilação dos meus pelos, né? Eu não sou chegado. Aí ela fala que é porque meu pai não se depila. Não, é porque eu não gosto de me depilar, não vejo necessidade. E eu compreendo uma coisa que ela não compreende. O pelo é proteção. Por exemplo, se uma mulher deixasse seus pelos na axila, você sabe que o câncer de mama dela teria uma chance pelo menos 50% menos de ter câncer de mama? Vocês sabiam disso? Para quem não sabe, eu até vou deixar esse assunto para uma meditação só sobre os assuntos dos pelos. Mas fiquem sabendo, a mulher que deixa pelo tem menos chance de ter câncer de mama. Por quê? Porque na axila, em toda a parte da axila, na virilha, nosso corpo tem glândulas. E na axila tem as glândulas, ali na axila, essas glândulas, elas provocam suor, você entendeu? E essa pessoa, ela faz o quê? Ela vai tirar os pelos. Essa glândula fica desprotegida. Os pelos evita que poeiras, fuligens, sujeiras possam. Nossa, está criando todo aqui fora. O vento está trazendo poeira, fuligem, que vão vir e vão prender aonde? Os meus pelos. E vão impedir o quê? Que eles penetrem na minha glândula. Você entendeu? E a mulher ainda faz o quê? Para piorar a situação, além de tirar os pelos, elas ainda passam o desodorante antitranspirante. Aí que ela ferra de vez, aí que ela tem 99% de chance de ter câncer de mama. Por quê? Porque além de deixar que a sujeira penetre na glândula, ela não deixa que a glândula expulse a sujeira, deixa que a glândula fique alojada que a sujeira fique alojada na glândula. Por quê? Nas bactérias. Por quê? Porque o antitranspirante já diz antitranspiração. A transpiração era necessária. Por quê? Porque é através do suor que o corpo está expelindo as sujeiras que tem dentro dos poros, dentro das glândulas, lá para fora. Como você passou o desodorante antitranspirante, aquela parte do corpo não vai transpirar no tal antitranspirante. E o que vai acontecer? A sujeira, as bactérias que iam sair no suor vão ficar alojadas na sua glândula. E aí vem o câncer de mama. Então você deixa ela entrar e não deixa ela sair. Olha como o ser humano é estúpido. Entendeu? Então, eu tenho meu pensamento, ela fica jogando na minha cara, querendo jogar na minha cara que estão me mexendo com a minha mente. Olha como o inimigo tenta tentar na minha. Ela fica falando nessa pessoa que o quê? Que a igreja está fazendo lavagem cerebral em mim, que estão me convencendo, que estão. Não é isso. Não é igreja, é a Bíblia. Eu nunca fui enrolado por ninguém, tanto que eu nunca quis religião. Eu nunca entrei em igreja nenhuma, por quê? Porque eu não se sentia convencido em lugar nenhum. E olha que eu frequentei. Eu cheguei a frequentar Universal, eu já fui no Internacional da Graça, eu já fui na Renascer em Cristo, eu já fui na Mundial, eu já fui na Igreja Católica, mas nenhuma me convenceu de Deus. A única que me convenceu da verdade divina é essa que eu estou. Por quê? Porque ali eu vejo eles estudando a Bíblia, querendo que todo mundo estude a Bíblia. Eles não escondem a Bíblia da gente. Eles não falam simplesmente somente o líder da igreja que fala, como na maioria das igrejas. Você tem lá o líder da igreja falando, lá os líderes, tudo falando, e os outros só ouvindo. Aí acaba o culto, a pessoa vai embora para casa, mal conhece as pessoas da igreja, cada um pro seu lado, ou coisa chata, né? Agora, por exemplo, na minha igreja todo mundo se conhece. Por quê? Porque é uma relação. Quando acaba o culto no sábado,
nós vamos almoçar juntos aí na igreja, todo mundo leva um prato, a gente faz um almoço coletivo, confraterniza, conversa, se conhece. Isso é uma coisa maravilhosa, entendeu? Todo mundo estuda a Bíblia. A pessoa sai dali e vai estudar a Bíblia em casa. A pessoa tem a devocional, tem a escola sabatina, a lição. A pessoa estuda a Bíblia, tem terminando o tempo, tem estudos bíblicos. A pessoa está ali estudando, todo mundo vai lá na frente pregar. Não é, aliás, na maioria das vezes, o pastor, aqui é pastor, o pastor da igreja não está lá na igreja, ele nem vai. Quem prega são os próprios membros, porque todo mundo sabe, todo mundo estuda, todo mundo está por dentro do assunto. Compreende, queridos irmãos? Coisa que não acontece em outras igrejas. Eu vejo ali, eles comprovando tudo que estão falando, eles estão mostrando na Bíblia. Então, eles não pegam um versículo só para falar, não. Eles pegam um ali, outro aqui, pegam no Novo Testamento, pegam no Velho, pegam no Antigo, pegam no Velho, pegam no fim, pegam no começo, mostrando que a Bíblia sempre fala a mesma coisa na Bíblia inteira. Mostrando e comprovando o que eles estão falando. É uma coisa que eu não vejo em outro lugar. Muita gente fica falando, é Velho Testamento, Novo Testamento, e é tudo igual. Qual era a Bíblia que Paulo, João, Lucas, Marcos, Mateus, Pedro, próprio Jesus usou para pregar para nós, lá naquele momento que Jesus estava lá, depois Jesus morreu, quando os apóstolos estavam vivos, era o Novo Testamento? Não, era o Velho. Quando fala na Bíblia que Paulo estava pregando lá na sinagoga no domingo, porque ele tinha cheio lá, acho que depois do pôr do sol e tudo mais, ele já estava de saída, estava indo embora daquele lugar, estava só de passagem, então ele fez uma pregação extraordinária no domingo, que geralmente era no sábado. é, o que ele estava pregando lá? Ele estava pregando essa Bíblia que nós temos? Não, ele estava usando qual Bíblia? A do Velho Testamento, as Escrituras Velhas. Portanto, não existe diferença. As pessoas ficam tentando usufruir dessa divisão que foi feita no Velho Testamento, que foi exclusivamente para facilitar a gente se encontrar na Bíblia. Então, por exemplo, quando pega fala, é, procura o livro de Marcos, ele está no Novo Testamento. Para quê? Para a pessoa achar mais fácil, senão a pessoa vai ficar procurando. Então ele está no Novo Testamento, então a pessoa já vai pegar no meio da Bíblia para frente. Entendeu? Mas isso não faz diferença do velho e do novo. Continua valendo a mesma coisa. E aí tem gente que vai falar, como eu já falei para vocês, mas mudou o testamento, tá? Tinha um testamento, mas tem outro testamento. O testamento geralmente é um documento que a pessoa está deixando seus bens para alguém. Muito bem. Há alguma mudança? Sim. No Velho Testamento, quem tinha o privilégio de ser o povo de Deus era só os israelitas? Não. Não tem que falar, não, o povo de Deus era o povo de Israel só, não. O povo de Israel, o povo de Deus, eram aqueles que serviam a ele. Por exemplo, Jetro, ele era israelita? Não, o sogro de Moisés. Mas ele era um servo de Deus. Ele pertencia ao povo de Deus. Compreende? Aí eu falo para você, Balaão, ele era do povo de Deus? Não. Ele era israelita? Não. Mas ele era um profeta de Deus. Urias, que foi morto depois por ordem de Davi, né? Que era o marido de Batseba. Ele, por acaso, ele era israelita? Não. Ele era heteu. Mas ele fazia parte do povo de Deus. Por quê? Porque ele se entregou à fé de Deus. Então não era para os israelitas, nunca foi para os israelitas o Velho Testamento. Sempre foi para toda a humanidade. Deus simplesmente usou no Velho Testamento o povo de Israel como um exemplo para toda a humanidade. O Velho Testamento nada mais é que a, é, a teoria e exemplos para que nós devemos seguir. O Novo Testamento nada mais é que um pouco da prática, né? Tem um pouco de teoria também, mas tem a prática, entendeu? Como assim a prática? A prática de seguir o que é certo através dos apóstolos, através de próprio Jesus, que esteve encarnado. Então, é isso, mas não muda nada. Então, não queiram achar que mudou o testamento. Não. Qual que é o testamento de Deus? Qual que foi sempre a promessa de Deus desde o início da criação? Ele criou o ser humano para viver no paraíso. E é para lá que vai aqueles que querem viver no paraíso. Tá certo? É para lá que nós vamos depois do milênio. O Velho Testamento, tanto novo, é a mesma
coisa, não muda nada. Deus está chamando toda a humanidade para servi-lo e viver a vida eterna de volta ao paraíso. Toda a humanidade, tanto no velho quanto no novo. Quando fala lá que, que tem que ser guardado o sábado lá nos 10 mandamentos, é falado que só os israelitas têm que guardar o sábado? Não. O povo de Israel e também os seus servos e servas e estrangeiros que chegarem lá, que estiverem lá. Ou seja, estrangeiros. O que quer dizer? Quem eram os estrangeiros? Todo e qualquer ser humano naquela época e de hoje em dia que pertence ao outro povo que não seja o povo de Israel. Portanto, ele está falando que o povo também tinha que guardar os mandamentos. O estrangeiro também. Portanto, quando fala que é só o povo de Israel, essa palavra já está desmentindo tudo. Portanto, quem estuda a Bíblia sabe que não é verdade que foi abolida a lei não pode ser abolida, Jesus que bem claro, a lei não pode ser alterada, o ponto tem uma vírgula, é um acento. E maldito é aquele que altera a lei. Maldito vai ser aquele. Sofrer terrivelmente ele vai por cometer esse erro abominável. Quem é um ser humano pode alterar a lei de Deus? Algo está escrito na Bíblia? Não, então o ser humano não pode alterar. Deus falou com alguém? Ah, falou. Com quem? Ah, falou com fulano. Ah, ele falou? Então, cadê a prova? Ah, não. Então vamos pegar esse fulano. Para quem foi que falou? Ah, foi para fulano. Vamos pegar a vida dele. Ele fazia isso? Sim. O que esse fulano tem alguma coisa escrita para comprovar? Não, não escreveu nada. O que esse fulano pregava? Ah, ele pregava isso, aquilo, outro, porque não sei o quê. Assim, ele pregava tudo certinho que está na Bíblia, não guardava imagem, não fazia nada. Não, ele guardava imagem. Então, só aí você já vê que não é uma coisa verdadeira. Por quê? Porque quando uma pessoa que não está seguindo os preceitos de Deus tem uma visão, essa visão não vem de Deus. Aí você já cai por terra. Porque a pessoa que é um profeta verdadeiro, que tem uma mensagem verdadeira, ela vai seguir, é uma pessoa que vive e segue a risca as palavras de Deus. Então, se essa pessoa não está seguindo as leis, é sinal de que essa pessoa não é de Deus. Compreende, queridos irmãos? É fácil. Portanto, não acreditem que nada foi abolido porque não foi. E a vontade dele é sempre soberana na nossa vida. A vontade de Deus é sempre soberana na nossa vida. Ela é o melhor para todos nós. Pode ter certeza disso. Pode naquele momento você não entender e até te deixar triste aquela vontade de Deus. Mas é o melhor para você. Depois você vai entender. Você entendeu? Se Deus permitiu que minha amada cachorrinha se fosse, ele tem algo melhor para mim. Entendeu? Talvez eu precisasse me soltar, talvez me libertar dela, desse amor que eu tenho por ela, para poder amar uma pessoa, para poder amar minha futura esposa. Talvez, se eu casasse, estando com essa cachorra do lado, ia provocar é, brigas, discussões, desavenças na família, por ciúmes, talvez, da minha esposa com a minha cachorra. Entendeu? Por exemplo. Porque, de fato, eu amava demais, demais essa cachorra. E com certeza, se fosse para escolher entre esposa e cachorra, eu iria escolher a cachorra. Vocês podem ter certeza disso. Então isso poderia provocar confusão. É só um pensamento, tá, gente? Eu não tenho prova para provar o que eu estou falando. Mas isso é uma das possibilidades. Outra possibilidade simplesmente é que ela estava sofrendo, não tinha jeito. E Deus, então, a libertou desse mal, preferiu que ela tivesse o descanso. Isso também é aceito. Você entendeu? Mas de qualquer forma, é o melhor. Ele faz sempre o melhor. Entendeu? Então, se eu não fiquei no trabalho que eu estava, que eu não estou mais, é porque Deus não quis que eu ficasse lá. É a vontade dele que eu saísse. Talvez ele tenha percebido que não era para mim ali, que eu não estava legal, realmente eu não estava, estava já chateado, estava desanimado, estava triste com a situação que eu estava vivendo lá dentro. Portanto, Deus talvez tenha percebido isso e falou, não, caia fora, eu vou te tirar daí. Você entendeu? A vontade dele foi que eu saísse. Porque se fosse da vontade que eu ficasse, ninguém, absolutamente ninguém, iria me tirar de lá. Porque quando Deus abre uma porta, se não for ele, ninguém vai fechar.
Ninguém pode fechar, a não ser ele mesmo. Se ele abriu uma porta e essa porta se fechou, como aconteceu comigo, ele abriu a porta para que eu entrasse naquela escola, depois essa porta se fechou, é porque ele não queria mais que eu estivesse lá. Eu entendo. E eu absorvi um grande conhecimento que eu não tinha ali. Então, talvez era essa a proposta de Deus, que eu absorvesse conhecimentos que eu não tinha. Entendeu? Que eu então fosse, como é que fala, fosse aprender tudo que eu tinha que aprender, todo esse conhecimento que eu adquiri ali, conhecendo como funcionam as coisas, porque eu não sabia nada mais, né? Essa nova coisa desse computador, esses aplicativos, essas plataformas, como eles chamam, eu adquiri muito conhecimento ali. Então talvez Deus quisesse que eu me apropriasse desse conhecimento, dessa situação, para que eu pudesse, em outro momento, estar preparado para uma coisa maior. Deus sabe o que faz, tá certo? Nada é em vão. Entendeu? E ele me deixou até onde eu suportei. Quando ele viu que eu não estava aguentando, que estava muito ruim para mim, ele me libertou. Você entendeu? Então eu tenho que entender isso. A vontade dele é soberana. Se ele não queria mais eu ali, é porque era o melhor para mim. Se eu insistisse em continuar, eu ia sofrer muito mais. Então, por exemplo, se me exonerassem, se me mandassem embora lá daquela escola, eu ia ter que ficar 5 anos sem trabalhar. Porém, eu pedi demissão. Então, automaticamente, eu agora, hoje que dia que é? 24, 25, eu já posso trabalhar se eu quiser. Já passou os 40 dias. Eu só tenho, é só 40 dias, certo? É dia 22 agora. Entendeu? 22 de outubro, eu tô liberado para trabalhar. Eu saí no dia 12 de setembro de lá. Né? Foi dado baixo pra mim. Então, eu tô liberado já para trabalhar. Só que eu não quero. Eu vou me preparar melhor e só vou voltar ano que vem. Se Deus quiser. Entendeu? Então não é assim, queridos irmãos. Não é. Não pensem que a gente vai trabalhar e achar que tudo vai ser mil maravilhas e que a vida com Deus não é mil maravilhas, pelo contrário. Aí que você é mais tentado, aí que você sofre mais, porque o inimigo quer te derrubar de todo jeito. Mas você não pode deixar, tem que ser firme e forte na sua fé. Tá certo? Assim como aquele goleiro foi, como aquele rapaz foi, como eu venho tentando ser, e é assim que nós devemos ser. Não podemos deixar nos derrubar por nada que venha de baixo, de nada nem que venha de cima. Nada vai nos derrubar. Tá? E quando eu falo de cima, eu não falo do céu. Eu falo de cima não adianta, porque acima da gente tem Deus, tá? Então não tem combinado de cima, é só de baixo mesmo, né? É besteira. Porque é só de baixo mesmo, porque acima da gente é só Deus. Nada vai chegar de cima, né? Às vezes pode vir de uma pessoa que você confia, uma tentação errada para te derrubar. A pessoa que você entende e percebe que ela tem estudo, que ela conhece, que ela tem moral para falar outra coisa. Mas você tem que ver que essa pessoa ela está falando a verdade ou não. Se ela está sendo usada pelo mal ou não. Entendeu? Então, queridos irmãos, vamos aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Geralmente ela é o contrário do que nós queremos. Porque nós vamos chegar com os olhos da vontade. Como eu já dei exemplos para vocês. Por exemplo, último exemplo. Uma pessoa mora na Zona Leste de São Paulo. E ela tem 3 trabalhos para escolher, três, é, 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 três, três propostas de trabalho. Uma, ela vai trabalhar no Alphaville para ganhar R$ 7.000, vale alimentação, vale refeição, vale transporte, vale saúde. Outra proposta para trabalhar no Tatuapé. Ela vai ganhar, só que é longe da estação. No Tatuapé, lá perto do Maria Franco, longe. Ela vai trabalhar, vai ganhar 6.500, vale alimentação, vale refeição e vale transporte. E ela tem uma terceira proposta, vai trabalhar perto da estação de trem de São Miguel Paulista, coisa, para ganhar R$ 5.000, vale alimentação, vale refeição e vale transporte. Qual emprego você escolhia? Você mora ali na Zona Leste, mora ali vamos supor, você mora ali na Ponte Rasa, ali na Vila Cispa, ali, Ponte Rasa, ali no Matarazzo, ali. Muita gente vai escolher a família porque vai ganhar R$ 6.000 e vai ter vale saúde. Porém, eu vou te falar uma coisa. Quanto tempo que você vai demorar para chegar na sua casa, na Alphaville ou Alphaville na sua casa? Por exemplo, você vai entrar às 8 horas da manhã, você vai ter que sair da sua casa às 6 horas ou até 5h30
para conseguir chegar às 8 tempo no Alphaville. Ou seja, você vai ter que levantar mais cedo. Aí você vai entrar às 8 da manhã, você vai sair que horas? 4 da tarde. Sendo 4 da tarde, quanto tempo você vai demorar para chegar em casa? De volta? Mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia, a 3 horas, dependendo do trânsito também. Então quer dizer, o que vai acontecer? Você vai sair às 4, vai chegar às 7. Aí você vai chegar às 7, se você tem que levantar, sair daí às 5h30, você tem que levantar às 4 da manhã. Entendeu? Então 7 para meia-noite falta 5 horas, mais 4, 9 horas. Ou seja, você tem 1 hora para comer e dormir. Isso é vida? Você pode fazer uma academia? Não. Você pode curtir a vida com a tua família na semana? Não, tua família na semana, nada, só no fim de semana. Você está vivendo para trabalhar. E isso vai causar dano à sua saúde. Então, não é o melhor trabalho para você. Entendeu? Você está enxergando os olhos monetários, mas Deus vai enxergar total. Então, Ele não vai te entregar esse trabalho porque não é o melhor para você. Agora, se você insistir, Ele até vai te entregar e deixar você ir. Só que você vai sofrer muito por não ouvir a Deus. Assim como Ele fez com Jacó. Então, queridos irmãos, qual que é o melhor trabalho? Se você mora na Narcisse, Tatuapé. Como lá Tatuapé é longe da estação, você não vai ter que pegar um ônibus para chegar lá. Então, automaticamente, você pode chegar até bem antes do que Alphaville. Mas mesmo assim, você vai perder bastante tempo. Agora, São Miguel é perto da estação. Então, você pode sair da estação e já ir a pé do trabalho e voltar para a estação, é muito mais rápido. É perto da sua casa. Sendo ali Ponte Rasa, Vila Cispe, Matarazzo, é mais perto ali a São Miguel do que o Tatuapé. Portanto, é muito melhor para você São Miguel. Esse é o emprego que eu escolheria. Por quê? Perto da minha casa. Eu vou trabalhar e volto rapidamente. Então, se eu entro às 8, eu saio da minha casa às 7 horas da manhã, até 7h20, eu chego às 8 horas na São Miguel. Eu estou indo contra o fluxo, para começar, tá certo? O fluxo de trabalho de manhã é sentido centro. Então ali vai estar sempre lotado os trens. E eu vou ao contrário. Eu vou com o trem vazio, sentado, descansando, entendeu? E quando eu voltar, o fluxo vai ser sentido bairro e eu estou indo sentido centro. Portanto, tanto na ida quanto na volta, eu estou no antifluxo. Muito melhor para mim. E eu vou te falar, ganhar R$ 5.000 é pouco? Por causa de R$ 1.000, será que vale a pena destruir minha saúde? Pegar coisa cheia? Não, não dá, gente. E é claro que a Alphaville vai dar Vale Saúde, porque ela vai precisar. Aí você vai precisar usar o Vale Saúde mesmo, porque você vai precisar passar por muito médico ali, porque você vai ter problemas graves de saúde. Compreende, queridos irmãos? Então é isso. Então escolham, abre os olhos. Não queira escolher pelo valor monetário, pelo afeto, não. O que é melhor para você. Pensa nas situações. Então, por exemplo, Alphaville, sentidos dentro. Eu vou ter que ir a coisa cheia, da tua pé eu tenho que ir a coisa cheia, já é um contra. E a São Miguel é contra fluxo, eu vou no trem vazio, volto no trem vazio. São Miguel é mais perto, eu vou ter mais tempo para mim, para minha família, para viver, para curtir, porque a vida não é só trabalhar. Não adianta você ganhar mais e não ter saúde para desfrutar desse dinheiro. Então tudo isso tem que pensar em tomar decisão. Agora a pessoa que é muito ambiciosa, ela vai direto no maior. E muitas vezes sofre por isso. Então vamos pensar, e antes de sentar qualquer coisa, consulte a Deus, consulte a travesseira. Tá certo? Faça uma oração, pergunte a vontade de Deus, pega a Bíblia para ler, que às vezes ele vai te responder pela Bíblia, às vezes vai te responder pelo sono, por alguém falando na televisão. De alguma maneira ele vai te responder. Mas você vai ter a sua escolher pela vontade dele. Mas lembre-se sempre de enxergar o todo, nunca uma coisa só. Bom? Então é isso, queridos irmãos. Vamos seguir a vontade de Deus. Deus em primeiro lugar sempre. Deus é o Salvador. Siga a vontade dele e seremos sempre felizes. Agora, se nós não seguimos a vontade de Deus, infelizmente, é só sofrimento na nossa vida. E não há nada que nós possamos fazer. Tá bom? A vontade dele é soberana e é sempre, 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 sempre o melhor pra gente. Não esqueçam disso. Aceite que além de doer menos, o sofrimento é muito menor. Tá certo? Porque, no caso da minha cachorra, por exemplo, se ela ficasse viva e sofrendo com esses problemas de saúde, eu ia sofrer muito mais. O meu bolso ia sofrer muito mais. É claro que eu, anjo, preferia gastar dinheiro e sofrer mais com ela viva do que essa morta. Mas
para ela, será que seria bom? Não seria, para mim também não seria, porque eu ia sofrer mais do que com a perda dela. Por quê? Porque eu ia sofrer muito tempo com ela ali sofrendo e ela ia morrer em algum momento, porque não tinha jeito, né? Todo mundo morre, então ela ia também. Então eu ia sofrer mais, sofrer com ela sofrendo, ia sofrer a perda dela do mesmo jeito e não ia adiantar. Então Deus percebeu. Então o que era melhor? Sofro agora e ela não sofre, é o melhor. E é isso que eu tenho que pensar. Pronto. Então, gente, vamos aceitar a vontade de Deus, tá bom? Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém a todos.